O chamado para a evangelização é para todos. Olá, paz e bem. Hoje, domingo, dia 15 de julho, dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e sua bênção para vivermos um dia abençoado e feliz. Ó Senhor, no início desse dia, venho pedir-te saúde, força, paz e sabedoria. Desejo olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Desejo ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um deles. Fecha, Senhor, os meus ouvidos a toda calúnia, guarda a minha língua de toda maldade. Que só de bênção se enche o meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se aproximarem de mim sintam a tua presença. Ó Senhor, reveste-me da tua beleza e que no decurso desse dia, deste domingo, eu te revele a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Celebramos hoje a liturgia do 15º domingo do tempo comum. O Evangelho nos apresenta as orientações dadas aos discípulos enviados por Jesus: curai os doentes, levai somente um bastão e uma túnica. Como discípulos missionários, acolhamos também em nosso dia as recomendações do Senhor. Ó Senhor Jesus, envia sobre nós, como prometeste, teu Espírito Santo, que ele nos conceda a vida e nos ensine a plenitude da verdade, que nele encontremos a salvação, felicidade, plenitude de amor. Amém. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, Marcos, capítulo 6, versículos 7 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsaram muitos demônios e curaram numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A quem Jesus está instruindo? Qual é o seu ensinamento? Qual é a missão confiada aos 12? E quais são as recomendações dadas aos discípulos? Qual atitude é pedida aos que se colocam no seguimento de Jesus? É a primeira vez que os 12 são enviados por Jesus. O início da pregação deles é um convite à conversão. É com esse mesmo apelo que Jesus começou o seu ministério público: convertei-vos e crede no Evangelho. Aqui se realiza o que já havia sido dito: designou 12 para enviá-los a pregar com poder de expulsar demônios. As recomendações para a missão requerem dos apóstolos serem livres, despojados, e não buscarem a própria segurança, nem se apoiarem nos meios, mas na palavra daquele que os envia. O cajado e a sandália são instrumentos de viagem e implicam disponibilidade para partir. O poder dado aos 12 para expulsar os demônios, e que é participação no poder de Jesus Cristo, é o Espírito Santo, Deus em nós. A chamada de Deus ao profeta Amós, na primeira leitura, a chamada de Jesus aos 12 no Evangelho e o próprio exemplo de São Paulo, que fala na segunda leitura, não são casos excepcionais próprios de um setor da Igreja, isto é,
não é chamada apenas para os bispos, aos padres. O chamado que Jesus faz é para todos. E neste sentido, o exemplo de Amós na primeira leitura é significativo. Ele não é um profissional da profecia, vinculado a um determinado santuário, e sim que ele é um indivíduo normal, um pastor de rebanho, um homem do campo, que se sente tocado e chamado por Deus em favor do seu povo. Como ele, todo cristão também é chamado a tirar o mal do mundo e a mudar cada coração. Em cada situação, Deus fala no coração de cada cristão para agir em favor do povo de Deus a partir das condições ou até mesmo das aptidões que cada um tem. Basta cada um tirar e partilhar o que é bom dentro do coração. O mundo ao redor vai melhorar aos poucos. Ninguém pode economizar o amor, a bondade, a caridade, pois quanto mais se partilha, mais se multiplica. É o paradoxo do bem que se pratica e da bondade que se vive na convivência com os demais. Ser cristão evangelizador significa pôr-se em caminho no caminho de Jesus Cristo. É caminhar na estrada de Jesus, que significa crer nele e querer atuar como ele. É ir ao encontro do outro, especialmente ao necessitado, para chamá-lo a ser parceiro do bem. É sair de nossa zona de conforto, como Deus que se encarnou para salvar o mundo, pelo menos o mundo ao nosso redor. Durante os 5 primeiros capítulos de seu relato, o evangelista Marcos nos apresentou Jesus com os seus discípulos com muita insistência diante da multidão e dos adversários, no momento de sua vocação. O evangelista Marcos havia dito: Jesus constituiu 12 para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar. É igual ao movimento do coração, diástole e sístole. O sangue vem ao coração e do coração é enviado ao organismo. Dessa maneira é que o organismo pode se manter. É o mesmo movimento do apostolado, viver com Cristo, ir ao mundo para levar o Cristo. Intimidade com Deus, presença no mundo com o Espírito de Deus. Quem não vive primeiro com Cristo não pode ser um bom missionário, não pode ser um cristão crível no mundo. Quem não fala com Cristo não pode falar de Cristo. Um cristão tem que animar tudo com o Espírito de Cristo para não deixar o espírito de vaidade dominar sua vida e suas atividades. O Evangelho de hoje procura mostrar como deve agir o seguidor de Jesus e o que vai acontecer com ele quando sair pelo mundo para pregar o Evangelho. Tudo isto se resume numa só ideia. O seguidor deve agir como o Mestre Jesus agiu. O que aconteceu com o Mestre vai acontecer também com o discípulo cristão, pois o discípulo não é maior do que o próprio Mestre. Meu irmão, minha irmã, o que diz o texto do Evangelho de hoje? Qual palavra mais chamou sua atenção? Qual convite o Senhor dirige a você hoje? Você acolhe a missão confiada por Jesus aos discípulos como missão confiada também a você? Por que Jesus pede o despojamento? Porque o mensageiro de Deus deve ser instrumento de paz? Como batizado, você vive a sua missão de ser promotor da paz? À luz do Evangelho de hoje, procuremos nos perguntar a partir das palavras do Papa Paulo VI na Evangelii Nuntiandi. Acreditais verdadeiramente naquilo que anunciais? Viveis aquilo que acrediteis? Pregais vós verdadeiramente aquilo que viveis? Mais do que nunca, portanto, o testemunho da vida tornou-se uma condição essencial para a eficácia profunda da pregação. Sob este ângulo, somos até certo ponto responsáveis pelo avanço do Evangelho que nós proclamamos. Além disso, será que somos meros espectadores e admiradores de Jesus ou somos seus seguidores? O que pode estar tornando menos convidativo e pouco crível a nossa mensagem? Qual é o testemunho que devemos dar para que os outros acreditem
na nossa mensagem, é impossível ser um verdadeiro cristão sem estar com Cristo antes. O que o texto leva a dizer a Deus? Neste momento de oração, aproxime-se do Senhor, silenciando seu coração. Repasse a palavra e apresente ao Senhor suas preces, suas preocupações, seus pedidos. Rezemos a oração do Ano Nacional do Laicato. Ó Trindade Santa, amor pleno e eterno, que estabelecestes a Igreja como vossa imagem terrena, nós vos agradecemos pelos dons, carismas, vocações, ministérios e serviços que todos os membros do vosso povo realizam como igreja em saída para o bem comum, a missão evangelizadora e a transformação social no caminho do vosso reino. Nós os louvamos pela presença e organização dos cristãos leigos e leigas no Brasil, sujeitos eclesiais testemunhas de fé, santidade e ação transformadora. Nós vos pedimos que os batizados atuem como sal da terra e luz do mundo, na família, no trabalho, na política, na economia, nas ciências e nas artes, na educação, na cultura e nos meios de comunicação. Na cidade, no campo e em todo o planeta, nossa casa comum, nós vos rogamos que todos contribuam para que os cristãos leigos e leigas compreendam sua vocação, identidade, espiritualidade e missão e atuem de forma organizada na Igreja e na sociedade à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres. Isto vos suplicamos pela intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, modelos para todos os cristãos. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qual é a aplicação da palavra em sua vida? O que você se propõe a viver hoje? Como pretende atingir esse propósito? Meu novo olhar me leva a viver a missão de apóstolo e missionário desde o batismo, onde quer que eu esteja, em nome da Trindade Santa. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Que volte para nós o seu olhar e nos dê a paz. Abençoe-nos, Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O chamado para a evangelização é para todos. Um abençoado domingo para você e sua família. Um forte abraço a você e fique na paz.